sente gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu amor, pelo seu amor, pelo reencontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesta noite quero, com a permissão do Senhor, compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Aqui, compartilhar 1 Coríntios, capítulo 14. O que nós vamos, nesta noite, nós vamos falar? Nós vamos falar sobre os dons espirituais e ordem de culto. O que a Bíblia nos fala a respeito disso? Primeiro, falar a respeito dos dons espirituais e os dons de ministério e ordem de culto que o apóstolo Paulo nos ensina na sua palavra. Irmão, nós temos visto por aí, em algumas igrejas, claro que isso acontece pentecostais e igrejas neopentecostais que não têm ordem de culto segundo a palavra de Deus. Eu posso dizer para os irmãos, por muitos anos de igreja pentecostal, hoje não congrego mais em igreja pentecostal, sou agora de igreja de origem batista, mas eu tenho parente, eu tenho minha mãe, eu tenho pessoas que congregam igreja pentecostal, né? De forma alguma aqui quero, né? Tem igrejas sérias, tem povo sério, tem pastores sérios, compromissado com a palavra de Deus, com o evangelho, com a doutrina bíblica, com a doutrina da palavra de Deus. Sim, infelizmente, a gente vai em certos lugares, não tem ordem de culto, conforme a palavra de Deus. Eu quero, para ficar claro aqui para os irmãos, eu creio nos dons de línguas? Creio. Eu creio que Deus usa ainda, em termos de revelação, de profecia? Eu creio, mas eu creio segundo a palavra de Deus, né? Não é pecado você não crer em uma profecia que te entrega, não é pecado você fazer prova, ter que provar se realmente aquilo que está sendo falado está de conformidade com a palavra de Deus, porque o que nós temos visto por aí não é revelação e nem é profecia. Um exemplo, quando Deus vai falar com você através, ele vai usar um irmão, uma irmã, ele vai direcionar a você, né? E aquilo que ele está falando na palavra de Deus. Tem que estar de conformidade com as escrituras. Senão, você pode ter um caráter de falar, irmão, o que você me falou não tem nada a ver com o que você me disse, com as escrituras. Você tem a liberdade de fazer isso, né? E outra, existe muito isso na igreja Deus é Amor, ou outras igrejas, ou um pastor está pregando e fala, olha, tem aqui na igreja 20 irmãos que está com dor de cabeça. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Tem 3 irmãos aqui que está na igreja e está canceroso. Quem é? Levanta a mão aqui. Pelo amor de Deus, isso aí não é nem revelação, não é nem profecia, isso é uma adivinhação, né? As pessoas, muitos crentes, prevendo o futuro das pessoas. Isso aí é cartomante, isso é macumba, irmãos. Deus me perdoe, eu não creio nisso não. Agora, quando a gente abrimos as escrituras,
Quando a gente abrir a palavra de Deus, Deus ele fala pela palavra, pelas escrituras. É isso. Capítulo 14. Então, se o culto que você está, um culto que você está participando, não tem essas ordenanças que o nosso irmão apóstolo Paulo nos ensinou, este culto não está sendo prestado para o Senhor. Então, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e acompanhasse comigo para dizer, não, irmão Marcos agora é incrédulo, não crê mais nos dons espirituais, não crê mais em línguas. Então eu quero que você analise comigo o que a palavra de Deus nos diz. É pela palavra que nós vamos analisar. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, os primeiros textos, Paulo, ele vai falar a respeito dos dons espirituais e depois ele vai falar dos dons ministeriais, né? E outra coisa, irmãos, dons não faz parte da soteriologia. Ela não faz parte da doutrina da salvação. O dom que nós recebemos é para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais que nós recebemos, o dom que nós recebemos do Senhor, não tem parte nenhuma soteriológica. O que é soteriologia? É em questão da salvação. O macumbeiro recebe dom, talentos, todos recebem. Então não faz parte da questão da salvação. A salvação ela não vem por meio de obras, ela vem pela graça, a graça de Cristo, a graça que está na pessoa de Cristo Jesus, que nos salva, que nos transforma, que regenera a pessoa. Então, o nosso irmão apóstolo Paulo aqui vai doutrinar a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios estava prestando um culto sem raciocínio, sem entendimento. Se você vai num culto cristão, você não tem entendimento daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado, daquilo que foi louvado, se este culto não glorificou a Deus. E outra, quando nós vamos para um culto, nós vamos para levar a adoração ao Senhor, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos glorificar a pessoa de Cristo. O culto não é para o pastor, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Então, o nosso bom apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer doutrinas sobre em relação dos dons espirituais e ordem de culto. Irmão, o culto tem que ter ordem. Como é que o culto tem que ter ordem? Nós vamos aprender hoje o que a palavra de Deus nos diz. Então o versículo 1 diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, porque Paulo iniciou aqui seguir o amor? Sem amor, irmão, não tem como receber o melhor de Deus, não tem como fazer a obra de Deus sem ter o amor. E Paulo, ele já no capítulo 13, ele já falava a respeito, né, que o maior de todos os dons é o amor. E quando ele fala aqui, principalmente de profetizar, irmãos, olha, eu creio dessa forma. Quando fala aqui profetizar, é a pregação da palavra de Deus. É quando nós expomos a palavra de Deus, esta é a verdadeira profecia. Pois o versículo 2 assim, ó: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, como a feito que o entende. O Espírito fala em mistério. E o que profetiza, porém, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que fala em línguas.
para que a igreja receba e edifica. Vamos entender aqui que Paulo está dizendo aqui. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E aí Paulo ele vai colocar assim, ele falou assim, olha, eu seria bom que todos falassem em línguas, né? Mas aí Paulo falou assim, olha, o que mais importa é aquele que profetiza, porque aquele que profetiza edifica a igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a pregação da palavra de Deus que edifica a igreja. Aí ele vai falar aqui, ó, olha que coisa interessante, o versículo 5. Eu gostaria que todos vos falassem em línguas, muito mais que profetizeis. Que o que profetiza é maior do que fala, que também intérprete, para que a igreja receba a edificação. O que acontece, irmãos? Se você fala em línguas, ele está dizendo aqui que edifica a si mesmo. Você está falando a Deus, você está orando a Deus. E quando você fala em línguas, que quando fala tem que ter um intérprete. Vamos entender. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que proveitaria? Vamos voltar. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos proveito não vos falasse por revelação, ou por conhecimento, ou da profecia, ou de doutrina. Versículo 7. Da mesma forma, as coisas imagináveis que fazem o som, seja de flauta, seja de citara, não foram sons distintos, que se conhecerá no tocante à flauta e à citara, ou da trombeta, ou do sonido incerto, que se aparecerá para a batalha. Assim também vós, com a língua, vos não pronunciar palavras bem compreensíveis, não entenda o que diz, estarei ou falando ao ar. Então o que Paulo ele faz uma comparação aqui a respeito de um instrumento. Um exemplo, qual dos irmãos aqui não sabe quando está tocando, um tocador está tocando um instrumento, está tocando uma bateria, você sabe que ali é uma bateria que está sendo tocada. Quando está tocando um violão, você sabe que aquilo que o tocador está tocando está sendo um violão. Então aqui Paulo, ele coloca aqui em questão do atalaia. O que é o atalaia? O atalaia, quando ele ficava numa torre de vigília e ali ele ficava observando quando vinha o inimigo ou vinha alguma coisa estranha, ele dava o toque certo. Porque, por exemplo, se viesse o inimigo, ele dava o toque e as pessoas sabiam, através daquele toque, qual que era a ação que tinha que ser feita naquela hora. Então, se tocasse a trombeta, sabia que era para a batalha. Então, Paulo está dizendo aqui, se fala em línguas, ela tem que trazer edificação. Ela tem que trazer edificação não só para si, mas também para a igreja. Porque Paulo falou assim, se falou em línguas, tem que ter um intérprete. Então, vamos entender. Versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei o estrangeiro para quem o falo, ou o que fala será estrangeiro para mim. Assim também, como desejais os dons espirituais, procurai abundar nele a edificação da igreja. Irmãos, falou em línguas? Teve intérprete? Teve intérprete? Teve intérprete? Então edificou a igreja. Falou? Edificou a si mesmo, mas não edificou a igreja. Então Paulo está dizendo aqui, o que edifica a igreja, quando fala em línguas, edifica a si mesmo.
mas falou, tem intérprete, então sai uma coisa inútil, vazia, sem entendimento. Mas Paulo, ele foca aqui, é o dom da profecia, que é a palavra de Deus. Versículo 13. Pelo que fala em línguas, ore para que possa ter intérprete. Pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Na verdade, o meu entendimento fica sem fruto. O que fareis, pois? Orais com espírito, e também orai com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisse com o espírito, como dirá não instituído, amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Em verdade, tu dás bem graças, outros o edifica. Dou graças ao meu Deus, que falo em outras línguas, mais do que todos. Quando Paulo está querendo falar aqui, irmão, Paulo não tinha só um idioma, ele tinha muitos idiomas. O que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos quando a igreja recebeu o Espírito Santo, aqueles 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, Deus usou ali a língua grossária, né? Aqueles irmãos falaram em outras línguas, falaram em idiomas que aquelas 19 nações que foi para Jerusalém, até então que eles, quando eles falavam, eles entendiam o que aqueles 120 irmãos falavam, aonde saiu dali a evangelização para o mundo. O versículo 19. Quero falar na igreja cinco palavras com meu entendimento, que possa também instruir os outros com 10.000 palavras em língua. Irmão, você presta atenção que o apóstolo Paulo, ele sempre fala no entendimento, né? No entendimento. Já nós vamos entender aqui sobre a ordem de culto. Então, tudo é feito com raciocínio, irmão. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que o nosso culto racional, quer dizer, com entendimento, irmão, nós somos inteligentes. Nós somos seres inteligentes. Então, quando nós vamos para o culto, nós vamos prestar um culto com raciocínio, com entendimento. Quando você sair do culto, irmão, olha, Deus falou poderosamente comigo. Olha, Deus foi glorificado. Então, tem lugares que você vai por aí, não é culto, irmão. Não é culto. Deus me perdoe eu falar, os irmãos me perdoem que eu vou falar. Tem igreja que parece um centro de macumba. Parece como se fosse um centro de candomblé. As pessoas não estão lá glorificando a Deus, porque Paulo está dizendo aqui, culto com entendimento. Com entendimento. Um louvor tem que ser prestado com entendimento. O que você vai fazer é com entendimento, que é para glorificar a Deus. Glorificar a pessoa de Cristo Jesus. Então, olha o versículo 20 assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas seides meninos na malícia, adultos no entendimento. Irmãos, eu vou sinceramente para os irmãos, eu já fui menino. Eu já fui menino depois que eu passei a conhecer a palavra de Deus, depois que eu passei a estudar a palavra de Deus, o meu tempo de menino passou. O meu tempo de criança passou. O tempo de beber leite passou. O tempo de andar engatinhando passou, irmãos. Eu cresci. Então, se você vai para um culto e não tem entendimento, não sabe, se você não foi edificado, se ali teve o culto, não teve a ministração, você não foi edificado pela essa palavra, joga esse culto fora. Sai desse lugar, não fica nesse lugar. Fica onde está sendo pregada, ministrada a palavra de Deus. Então Paulo tem muitos crentes meninos ainda, irmão. Tem 30, 40, 50 anos no evangelho
E o cara ainda tem uma mentalidade medíocre, pequena. Entendeu? Esse que é que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Não adianta eu ficar aqui enrolando, mas é o que a Bíblia diz. Olha o versículo 23. Portanto, olha o que a Bíblia diz, irmão. Portanto, se toda a igreja congregar, quer dizer, se toda a igreja reunir, está reunido no nome do Senhor, em um lugar, todos falarem em línguas. Um exemplo, você já viu isso? Um culto que vai estar todo mundo falando em línguas. Qual que é a edificação que tem nesse culto? Nenhuma. Ó, presta atenção. Portanto, toda a igreja se congregar em um lugar, todos falarem em línguas e entrarem o que não tem instrução, quer dizer, não é crente, não é cristão, não é salvo. E um incrédulo, que dirão, estão loucos. Irmão, não é que eu sou contra o falar em línguas, de forma alguma. De forma alguma. Eu falo em línguas, mas agora eu tenho esse entendimento dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que pensar naqueles que vão ser edificados. Se, porém, todos profetizarem, e alguém sem instrução ou incrédulo entrar, por todos é convencido, e todos é julgado. O segredo do seu coração, e ficarão manifesto, assim lançando sobre o seu rosto adoração a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? A prioridade em um culto, a palavra de Deus, é a manifestação da palavra. Essa edifica, essa exorta, essa consola, essa salva, essa edifica, essa transforma, essa convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você vai em um culto, não tem esses requisitos aqui que Paulo está nos ensinando, não é um culto cristão. Você não está sendo edificado. Agora aqui Paulo, o versículo 26, ele vai falar da ordem do culto. Até então, dos versículos que nós lemos, Paulo está falando do entendimento. Para ter entendimento. Agora ele vai falar da ordem de culto. Como é um culto cristão? Como é que a igreja, quando a igreja se reunir, como é que é o culto cristão? Vamos aprender? Diz assim, ó, o que diremos, pois, irmãos, quando vos reunir, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo isso para edificação. Versículo 27. Se alguém falar em línguas, faça tudo isso por 2, ou quanto muito 3, por sua vez que haja intérprete. Irmãos, o dom de línguas existe? Existe. O dom de língua foi dado para o cristão? Foi dado para a igreja. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando vos reunir, aí ele vai falar, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo isso para edificação do corpo. Todo cristão, ele tem que se reunir como igreja, ele tem que compartilhar os dons espirituais com seus outros irmãos. E aí Paulo vai falar assim, quanto é que deve falar em línguas em um culto cristão? Ele vai falar aqui 2 ou no máximo 3. Se não tiver intérprete, cala. Cala, sabe por quê? Porque não tem entendimento. Se não tiver alguém que interprete o que foi falado. Porque fica uma coisa vazia, uma coisa sem edificação. Então se você vai num culto, tem 50, 60, 70, 80, 200 crentes falando em línguas, aí Paulo vai dizer assim, entrar um incrédulo, vão dizer que são loucos.
Irmão, isso aqui é a palavra de Deus, irmão. É a palavra. Se contudo não houver intérprete, esteja calado a igreja e fale mesmo com Deus. Falem 2 ou 3 e outro julgue. Outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Versículo 31. Pois todos podemos profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Irmãos, Espírito Santo não é sujeito a homem. Eu já vi irmão dizer que o Espírito Santo é sujeito a você. Aonde está isso? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe por que Paulo está dizendo aqui? Porque nós somos inteligentes, irmãos. Nós somos inteligentes. Nós raciocinamos. Então, este é o verdadeiro culto cristão que Paulo está nos ensinando. Versículo 33. Pois Deus, olha aqui que a Bíblia diz, pois Deus não é Deus de confusão. Pois Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como que em todas as igrejas dos santos. Aí Paulo aqui no versículo 34, ele vai falar a respeito das mulheres cristãs. Aqui havia algo que estava acontecendo aqui, irmãos, porque Paulo disse para as irmãs não falar na igreja, interrogar os seus maridos na sua casa, porque ali, um exemplo, algum irmão estava pregando e alguma das irmãs estava interrompendo o culto. Por isso que Paulo está querendo dizer, não é que a irmã não pode exercer alguma função na igreja, fazer alguns trabalhos na igreja, não, de forma alguma. Ela só não pode exercer uma autoridade maior do que o homem. Ela não pode, um exemplo, ter uma autoridade de um pastor na igreja e ela assumir a autoridade do pastor, isso de forma alguma. Então Paulo diz assim, o versículo 34, as mulheres estejam calados na igreja, estes sejam submissa, também ordena a lei. Se nós formos olhar por esta ótica aqui, por este texto bíblico aqui, olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11:5, olha o que diz, ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça como se estivesse rapado. Então, Paulo, no versículo 1 Coríntios 11:5, ele está dizendo que as mulheres podem profetizar. E aqui no versículo 34, ele está falando que para as mulheres questionar, aprender com os maridos em casa, porque havia essa questão. Versículo 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, havia ali uma desordem entre as irmãs na cidade de Coríntios, em questão disso, que as irmãs estavam atrapalhando o culto, questionando, fazendo pergunta, questionando o pregador. Versículo 36. Saiu entre vós a palavra de Deus, e veio somente para vós. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que estas coisas vos escrevo, os mandamentos do Senhor. Se porém algum ignora isso, ele mesmo será ignorado. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o profetizar. Não proibais de falar em línguas. Faça, porém, tudo com consciência e ordem. É o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Um culto tem que ter ordem, tem que ter entendimento. Alguns cultos por aí, irmão, não é um culto cristão. Crente pulando, crente se esperneando, se esborrafando no chão,
Desculpa, irmão, não é ordem de culto. Tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa noite.